Sou a Patrícia, sou aluna do curso de licenciatura em História pela Unemate. O meu polo de origem é São Félix do Araguaia. O meu polo de realização de provas é Canarana. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da obra Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo, de João Manuel Monteiro. Essa obra é uma obra muito importante. Ela vem para ampliar o nosso conhecimento em relação ao processo de escravização no território brasileiro no período colonial e desvendar um pouco os mistérios e entender que naquele período não eram só os africanos que eram escravizados. Antes da exploração dos africanos, já se dava aqui no território a exploração dos indígenas, que era realizada pelos bandeirantes, né? Os bandeirantes que teve todo um processo histórico para colocar neles como se eles fossem heróis, mas na verdade eles eram caçadores, né, de escravos. Eles adentravam, né, nos interiores do território brasileiro à procura desses escravos para explorar a sua mão de obra. E os escravos indígenas contribuíram muito nesse processo da construção, né, da realização de trabalhos ali na região de São Paulo, não só ali, mas aqui a gente está falando especificamente disso, onde mulheres e crianças eram os alvos mais explorados. Ou seja, podemos perceber aqui que antes, né, de escravizar os africanos, nós tivemos no nosso território a escravização dos indígenas, né, que os portugueses, os colonos, eles iam, né, adentrando aos territórios através dessas bandeiras, escravizando a mão de obra indígena. E essa ação dos bandeirantes era muito comum, e essas expedições chamadas de bandeiras, elas buscavam em todo o território esses cativos para executar trabalhos forçados. É interessante a gente lembrar que os indígenas eles não aceitaram passivamente, né, essa situação de escravização. Eles lutaram, né, contra esse trabalho compulsório e tiveram ali uma certa ajuda dos missionários jesuítas, que apesar que os jesuítas eles também vieram da Europa, vieram de Portugal, colocando, impondo ali uma cultura, contribuindo para essa violência em relação às crenças, à cultura, mas nesse contexto os jesuítas eles consideravam que o trabalho compulsório ele teria ali um limite, né? Então muitos missionários ajudavam aí esses indígenas a fugirem dessa situação de escravidão total. E esses jesuítas eles chegaram a ter confrontos, né, com os colonos por defender, né, parcialmente os indígenas. A escravidão indígena ela sustentou, né, a economia local de São Paulo por séculos. E ler essa obra traz um resgate, né, do que de fato aconteceu, né, traz a memória, o protagonismo indígena, né, o conhecimento dessa história, o protagonismo no sentido de a valorização das suas crenças, da sua resistência, a fuga que esses indígenas faziam dessas situações, é muito bem relatada nessa obra, né, através de documentos que são explorados, né, que são analisados, que ocorreram durante esse período. Então, a obra ela é de importância extrema na formação do professor de História, para conhecer melhor o nosso contexto histórico, conhecer como foi no passado, para poder entender o presente e saber direcionar um estudo onde os alunos sejam críticos, onde eles não vejam somente o que está acontecendo hoje, mas que saibam com profundidade, né, o que vem dos séculos atrás, por que hoje existe uma realidade, né, como ela era antes.
e como, né, os povos indígenas estão hoje, né, quais foram as consequências, quais ações afirmativas precisam ser trabalhadas para resgatar a valorização cultural e histórica desses povos. Lembrando que esses povos foram muito prejudicados, né, na tomada de seus territórios, na desvalorização das suas crenças, na imposição de uma língua, de culturas diferentes. Então, a obra foi de grande valia, de muita importância. Foi excelente ter essa indicação.